está arrumado. Meus queridos irmãos, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Deus já tem operado aqui tremendamente, amém? Amém. Quanto já tem sentido a presença do Espírito Santo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo de número 24 e o verso, não é a palavra que nós vamos estar lendo, nós vamos ler Neemias, capítulo 1, porque alguém já olhou para mim e regalou o olho, pastor, é Neemias ou é Salmo? Não, a leitura que eu vou estar fazendo é em Neemias, capítulo 1. Mas eu quero aqui, antes, quando os irmãos vão achando, no Salmo 24, verso 7, há uma revelação grande da parte de Deus para nós, acerca da ressurreição e da ascensão de Cristo. A Bíblia nos diz, ou nos vai nos dizer, desta forma: levantai as vossas cabeças, ou entrada eterna, e algumas traduções diz portais eterno, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E a Bíblia mesmo, se ela dá resposta, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E eu fico mais feliz que o Rei da Glória está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Nós servimos, somos seus servos, e que nesta noite a nossa vida venha ser impactado com a glória e com a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Neemias, capítulo de número 1, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, não é a palavra de Deus, embora que está escrito na Bíblia que é a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Alcalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativo, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando. Diga comigo, igreja. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Sente dando glória a Deus. A gente aprende nas escolas dominical e estudo bíblico que bom é quando for ministrar a palavra do Senhor, não é necessário fazermos uma leitura extensa de vários versículos, porque ela será explanada. E muitas vezes torna até cansativo para algum que está ouvindo. Mas eu fiz questão de estar lendo nesta noite estes 6 versículos. Eu poderia apenas ler um versículo tema, mas eu fiz questão de nesta noite ler esses 6 versículos, porque há uma grande revelação de Deus dentro desta palavra. O livro de Neemias, ele é um livro de testemunho. Embora que os teólogos estudiosos que separam a Bíblia em partes, os irmãos sabem que a Bíblia era separada em partes, Neemias estaria nos livros históricos. Mas, porém, quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos perceber que há da parte de Neemias
um grande testemunho que Deus fez através dele para o seu povo. É bem claro, meus queridos irmãos, que Neemias, ele nasceu no cativeiro. A palavra do Senhor aqui nos revela que ele era filho de Elcalias. Diga comigo, igreja, Elcalias. É importante você decorar este nome e prestar atenção nas personagens que a Bíblia relata. Pai de Neemias. Só que, meus queridos irmãos, mesmo Neemias, nascendo no cativeiro, ele foi criado com seu pai, que guardava e preservava a palavra de Deus em seu coração. Olha aqui uma revelação grande já aqui nesta noite. Nós podemos muitas vezes estar privado de muitas coisas, mas a palavra do Senhor sempre tem que prevalecer na nossa vida. Muitas vezes as irmãs não têm a liberdade de cultuar, como nós ouvimos aqui nesta noite, algumas servas do Senhor que foram até impedidos, muitas vezes por seus esposos, no seu evangélico, e não deixaram. Eu me lembro que a minha avó também teve uma barreira muito grande de servir ao Senhor. Meu avô era alcoólatra e impedia ela muitas vezes de ir à casa. Ela começou a orar, entregar, e Deus fez uma obra, ele morreu, aceitou Jesus, graças a Deus está na glória, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porém, Elcalias era um homem que ele guardava a palavra do Senhor, estava preso. Outro dia eu estava pregando na sede, creia, e acredite, meus queridos irmãos, que muitas pessoas que estão presos, que estão nos presídios, estão presas à matéria, mas porém o espírito estão livres porque serve a Jesus Cristo dentro da cadeia. Existem muitas pessoas que estão aqui fora, pastor Carlos, mas porém estão aqui fora, a sua alma está presa. Presa de que não consegue se libertar das coisas ainda que lhe oprima. Mas graças a Deus que eu estou falando aqui nesta noite com a igreja que está livre. Tem livre aí? Quem está livre, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Elcalias estava nessa situação, preso no cativeiro. Só que então nada impedia ele de ensinar o seu filho Neemias aquilo que ele aprendeu dos seus pais, de dar testemunho dos milagres que Deus tinha realizado em seu povo. E quantos milagres Deus fez! Milagre este que fez o povo do Senhor, sendo escravo no Egito, atravessar o Mar Vermelho e todos os seus perseguidores ser mortos através de Moisés. Milagre este que nós vimos da palavra do Senhor Jesus, que chovia se maná dos céus e alimentava o seu povo. Milagre este, quando o povo tinha sede e clamava, o Senhor mandava Moisés tocar na rocha e a rocha dava água. Este é o Deus que nós servimos. Talvez estamos no deserto, e eu digo, igreja do Senhor, na presença de Deus o deserto dá fruto. Na presença de Deus a árvore que é infrutífera, ela passa a dar fruto. Diga glória a Deus. Toca no teu irmão aí, diga, irmão, você vai começar a gerar fruto nesta noite, porque você serve um Deus que gera fruto em você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E a história vai nos dizer que Elcalias, ele tinha essa preocupação de ensinar os seus filhos. E Neemias foi, quando eu digo filhos, porque não teve apenas Neemias. É bem claro que a Bíblia dá ênfase e dá atenção a Neemias, porque ele foi um escolhido de Deus. Aleluia. E eu começo agora, irmão, dentro da minha conjectura, da minha maneira talvez pouca de entender, de compreender, mas eu sei que a revelação que eu estou tendo é do Espírito Santo de Deus. Que Neemias talvez ouvia seu pai dizer: meu filho, eu não tenho mais a esperança de voltar a Jerusalém. Você não conhece Jerusalém, mas eu quero dizer que na cidade de Jerusalém, lá em Jerusalém, nós tínhamos liberdade de servir o Senhor. Nós íamos ao templo sacrificar ao Senhor. Nos sábados nós adorávamos o Senhor. Nós trabalhávamos a semana toda, mas quando chegava o sábado, nós adorávamos a Deus, reunia a família e todos os judeus adoravam o Senhor. E aquilo criou uma expectativa e uma curiosidade grande em Neemias de conhecer a Jerusalém. Eu fico imaginando quantas pessoas, muitas vezes eu fico conversando com meus filhos, e alguns até falam: eu tenho vontade de conhecer outros países, conhecer alguns lugares. E nós planejamos e criamos uma imagem, e quando nós queremos conhecer algo, a gente começa a raciocinar, a pensar: como será? Como
O que tem lá? Eu tenho um desejo grande de ir em Jerusalém, de ir lá em Israel, ir nos lugares turísticos, e eu acredito que Deus vai me levar lá em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que aqui muitos dos irmãos também têm um desejo talvez de ir a alguns lugares, como a nossa irmã teve um testemunho, 5 anos, né, irmão? 5 anos, mas chegou a vitória dela. Inclusive nós vamos falar dentro da mensagem aqui, questão de data, tempo. A gente muitas vezes não sabe o trabalhar de Deus, o plano de Deus. É na hora certa e no tempo certo. Como eu estava falando, irmãos, Neemias, ele tinha um desejo muito grande de um dia retornar a Jerusalém. A curiosidade dele era tão grande que quando a Bíblia aqui relata, eu li no versículo 2, os irmãos dele chegaram, o pai morre. E quando o pai morre, ele assume, o pai dele era copeiro. E quando o pai dele morre, então ele torna Neemias seu copeiro do rei. Só que quando os irmãos dele chegam de Jerusalém, a Bíblia até fala o nome de um aqui. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Diga amém. Amém. Capítulo 2, dá de colocar no telão. Que veio Hanani, ou Anani, era um dos irmãos de Neemias. Por isso que eu falei no começo da minha mensagem, que ele não tinha apenas Neemias. E aqui ele fala no nome de outro irmão de Neemias. E o desejo era tão grande de Neemias, de conhecer Jerusalém, porém ele não poderia sair do templo. Ele era copeiro, ele era privado, não tinha liberdade. E ele consulta o seu irmão e ele pergunta: me conta como é que está lá em Jerusalém. Talvez os seus ouvidos estavam preparados para ouvir notícias boas, pastor Carlos. Nós seres humanos, nós estamos mais preparados para ouvirmos notícia boa. Muitas vezes nós estamos preparados para ouvir notícia boa, mas quando ela vem, nós desaba. Começamos a chorar, não entendemos. E tem pessoa que tem pressa de levar notícias ruins. Não tenha pressa de levar notícias ruins, porque Deus te chamou para levar as boas novas. Boas novas é novidade, é algo novo. E a palavra de Deus, ela é boa nova. O Evangelho, ela é anunciado. Boas novas de Jesus que nos trouxe no Evangelho, a nova aliança. Só que olha só a resposta que Neemias obteve. Está no telão, tá? Versículo 2, capítulo 1. Os irmãos acompanhar que está com a Bíblia. E o que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. No versículo de número 3, vocês vão ver a resposta que ele obteve das pessoas que ele procurou, a notícia inclusive do seu irmão. A nossa vida era cheia de surpresa. Por isso que nós temos que estar bem alicerçados. A nossa fé está baseada em quem? É naquilo que nós temos. Tem pessoa que a sua fé está baseada no carro. Tem pessoa que a sua fé, pastor Carlos, está baseada no emprego. Tem pessoa que a sua fé está baseada na família. Quando vem a tribulação, perde o carro, perdeu a fé. Quando vem a prova, perde o trabalho, perdeu a fé. Quando a luta vem, a família muitas vezes não está vendo, começa a murmurar. Meus queridos irmãos, nós aprendemos que a nossa fé não se baseia nisso aí, aleluia. Se a minha casa está bem, eu dou glória a Deus, aleluia. Se eu tenho um trabalho, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se eu tenho um carro, se eu não tenho um carro, eu sei que Deus pode me dar um no tempo dele, na vontade dele. Se na minha casa tem feijão, eu dou glória a Deus. Se não tem a farinha, da mesma forma, porque eu sigo um Deus da providência. Se hoje não tem, eu creio que amanhã ele vai providenciar. Quem crê, diga glória em nome de Jesus. Talvez hoje não tenha, mas amanhã tem. Só que quando Neemias ele ouve essa mensagem, ele desaba. Mas como assim, pastor? Está na Bíblia? Está na Bíblia, nós vamos aprender. Está na Bíblia. Durante 24 anos que Neemias servia o rei, ele apresentava, está na Bíblia, se você ler, você vai entender. Ele apresentava-se ao rei alegre. E era uma alegria que isso gravou na mente do rei. Talvez quantas vezes o rei estava triste, e Neemias chegava à presença do rei, e a alegria que estava em Neemias
Aquela alegria passava para o rei. E quantas vezes as que ambos ali começaram até a se alegrar, a Bíblia não fala. Mas quando a Bíblia dá ênfase a uma determinada palavra, a gente tem que procurar entender, estudar a profundidade do texto para a gente ter uma compreensão melhor. Mas por que, pastor Rodrigo? Porque o rei percebeu que um dia ele estava triste. 24 anos. Durante esses 24 anos, ele percebe que um dia ele estava triste. Eu quero que o Senhor diga comigo aqui nesta noite. Diga, a minha bênção. A minha bênção Não está lá. não está lá, Está aqui. está aqui. Glória a Deus. Não entendi nada, pastor. Não entendi nada. Mas você vai entender. Você vai entender que a bênção está do teu lado e você não está entendendo. Mas por que, pastor, que minha bênção está aqui na igreja? Não. Se você estiver lá, ela vai estar lá. Mas porém você não está lá, você está aqui, então ela está aqui. Entendeu? Agora dá para entender? Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Se você estiver no Japão, ela vai estar lá. A única coisa que nós recebemos de graça é o que? A nossa salvação. Mas só que com ela vem algumas coisas também. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Eu sirvo o Senhor, sou salvo em Jesus Cristo, então pode vir bênção, minha vitória. Inclusive, Jesus, as demais coisas é a salvação do meu esposo que não é evangélico, é a libertação dos meus filhos que está nas drogas. Inclusive, Senhor, eu estou desempregado e a porta que vai abrir. Essas são as demais coisas, porque eu acredito que o Senhor vai fazer o milagre. Vocês estão entendendo a mensagem? Aí o rei percebe que quando Ananias recebe essa palavra, olha, Ananias, em Jerusalém, eu vou te dar aqui o registro do que está acontecendo em Jerusalém. As portas foi queimado a fogo. Havia algumas pessoas que quando foram levadas em cativeiro, que restaram ainda. Ficaram algumas pessoas, nem todos foram para o cativeiro, ficaram algumas pessoas que ainda cuidavam de Jerusalém. Só que eles não tinham força para proteger a cidade. Glória a Deus. Diga glória a Deus pela vida da Ministério que se molhou na chuva, aleluia. Ah, os irmãos estão vigiando, não tem glória a Deus não, né? Obrigado, misericórdia. Só para descontrair um pouco, mas não tirar a atenção da palavra. Então, irmão, Neemias obtém esta mensagem do que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Você vê que a paixão dele, o desejo dele era tão grande de ver Jerusalém, de ter notícia que Jerusalém estaria bem. Aí quando ele vê, percebe que os muros estavam sendo destruídos, que as portas tinham sido queimadas a fogo, que as raposas entravam e saíam, ele se entristeceu. Só que aí então o que acontece, irmão? Entristecer é normal. Diga para o teu irmão aí, irmão, ficar triste é normal. Faz parte da nossa natureza humana. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós temos tristeza. Ele se entristeceu. Só que ele ficou parado? Não. A Bíblia nos diz, que eu li e pedi para os irmãos nos acompanhar. Ele fez o quê? Jejuou e orou a Deus. Só que você vê aqui no livro de Neemias que ele faz uma lamentação, não é uma reclamação. Há uma diferença de você lamentar e reclamar. Vocês perceberam aqui que no capítulo de número 5 diz, pode colocar, perdão, 5. Ele disse cadê lá? Ele disse qual é o ponto que está na frente ali? Ele clamou a Deus. Ele disse, Senhor. Ele chama a atenção de Deus. Aí ele começa agora a fazer as suas lamentações. Senhor Deus. Mas antes de tudo você vê aqui, olha a sabedoria dele. Primeiro, ele reconhece o poderio de Deus, a grandeza de Deus. Antes de adentrar, de fazer alguma lamentação, primeiramente ele reconhece o poder de Deus. Irmão, muitas vezes a gente não recebe a bênção de Deus, que somos crentes marajá. Dobramos o joelho, nem damos graças a Deus pela vida, começamos a pedir, Jesus me dá isso, me dá aquilo outro, e não damos graças a Deus por aquilo que Deus já deu. Crente pidão. Aí Neemias, ele faz esse agradecimento a Deus, reconhece o poder de Deus, Senhor Deus dos céus,
Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, atentos os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos, para ouvir a oração de quem? Aí ele começa. Se você for ler todo o livro de Neemias, você vai perceber que ele começa agora primeiramente a apresentar o pecado de Israel. Senhor, eles pecaram contra ti. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, mas será que eles já não pagaram? Não merece, Senhor, o teu perdão? Durante esses 25 anos que eu conheço o Evangelho, eu digo para você que 90% das pessoas que obtêm a vitória, não é ele pedindo para Deus dar vitória, mas quando ele começa a orar pela vitória do seu irmão, aí a vitória dele vem. Irmão, não entendi porque você não deu glória a Deus. Essa é a palavra revelada do céu. Quando você começar a orar pelo milagre da pessoa que está do teu lado, eu disse, a bênção está do lado, não está lá. Quando você começar a orar pela pessoa que está necessitada, Deus vai começar a trabalhar na tua casa. Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Em todo aspecto, em toda a área da tua vida, Deus vai começar a trabalhar. Neemias aqui, ele se esqueceu dele. Ele se lembrou primeiramente de Israel. Pediu perdão pelo povo de Deus. Depois ele reconhece: nós também, Senhor, pecamos contra ti. Só que a tristeza dele continuou no coração. E ele vai apresentar-se ao rei. E quando ele apresenta-se ao rei, o rei percebe. Talvez o rei olha para Neemias e viu que ele estava triste. Não era normal ele estar triste. Ele olha para Neemias e percebe a tristeza de Neemias. Aí chegou a oportunidade agora, irmãos. A oportunidade, todo ser humano tem a oportunidade. Muitas vezes a bênção passa e nós não tomamos posse. A bênção está batendo na porta e nós estamos murmurando. Ontem foi falado na sede daquela jovem lá, quando a igreja estava orando a Deus pela libertação de Pedro. A igreja foi de joelho, orar, jejuar, pedir a Deus uma bênção. Deus vai lá, envia o anjo, tira Pedro da prisão. Pedro chega, bate na porta, aquela garota chamada Roger atende, né, vai lá e nem deixa Pedro entrar, tão emocionada que ela fica, volta, conta para a igreja a bênção, só que a igreja não acreditou. Menina, isso aí deve ser um fantasma, será que está contando mesmo? Acho que ela está tendo visão, menino. Nós nem começamos a orar direito, você já está tendo visão aí de Pedro? Quantos tem estão orando para Deus abençoar e não acreditam missionário na bênção? A igreja estava orando para Deus libertar Pedro, Deus liberta Pedro, Pedro chega na porta e não acreditaram na bênção. A bênção está na porta tua, meu irmão. Então toma posse, que seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu creio, ninguém vai impedir. Não é a porta que vai impedir dela entrar, eu vou abrir a porta. E a bênção vai entrar. Só que com Neemias foi diferente. Nós aprendemos aqui essa lição com Neemias. Ele foi oportunista. Quantas pessoas têm a oportunidade de fuxicar da vida alheia? A primeira oportunidade que ele tem é de contar, né, a derrota do irmão, o fracasso da irmã, né? Mas ele não tem oportunidade, ele não é oportunista para contar da bênção, da vitória. E aqui nessa noite nós podemos aqui dizer, irmão, graças a Deus nós tivemos um culto abençoado, porque teve testemunho, teve louvor, teve profecia, teve a presença de Deus, e a presença do Senhor continua aqui, porque eu sinto essa presença aqui. Aí quando Neemias está na presença do rei, o rei percebe a tristeza de Neemias. E o rei força ele confessar o que estava acontecendo. A vida de Neemias, irmão, não era fácil. Eu falei 24 anos, decore, 24 anos servindo o rei, irmão. Tem crente que está na prova há 1 ano e já está querendo desistir. Não, eu estou sendo generoso, né, pastor Carlos? Tem crente que 1 semana de prova já está começando a murmurar. Você da paz do Senhor já passou, né? Nem mais a paz do Senhor passou. Neemias, meu filho, foi 24 anos servindo o rei, no cativo. Ah, pastor, mas só servindo o rei era bom demais. Não, meu filho. Além de ele servir o rei, havia 2 copos. Aliás, 2 taças. Uma taça real e a taça do céu, que era dele.
Ele tinha que colocar o vinho na dele, tomar o vinho e esperar um pouco, ver se ia morrer. Se não morresse, o rei tomava. Você viu o risco que Neemias tinha? Toda vez que ele ia servir o Senhor, ele tinha esse risco de morrer. Mas você pergunta que durante esses 24 anos ele murmurou? Não murmurou. Ele ia com alegria. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: nada façais, né, por inveja, por vanglória, né, ao Senhor, mas nós temos que fazer para o Senhor com alegria. A obra do Senhor tem que ser feita com alegria. Eu vou para a casa de Deus, eu vou com alegria. Eu vi minha filha dando testemunho aqui, aleluia, que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós levamos mais tempo para reclamar do que para agradecer, mas eu acredito que nessa noite há tempo de agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por estarmos aqui na presença dEle, porque quantas pessoas morreram, estão lá sendo atormentados, ou como eu gostaria de estar novamente lá adorando a Deus. Tive a oportunidade e não soube aproveitar, então aproveite essa oportunidade. Agora, aqui dentro da minha maneira de entender, Neemias agora já que o rei me perguntou, eu vou contar. Por isso que eu disse, a bênção está no lado, ela está nos acompanhando. E Neemias agora começa a dizer: rei, você já ouviu falar de Davi? Sim, ouvi. Pois então, rei, eu vim da descendência de Davi, meu sangue é azul, era para mim ser príncipe. Rei, Deus me chamou, não foi para carregar taça, não foi para servir taça, não foi para carregar bandeja. Deus me chamou, foi para ser príncipe. De repente o rei diz: olha, joga o teu joelho aí. Ele disse: eu vou morrer, mas pelo menos eu confessei quem eu sou. Aleluia. Meu querido irmão, a prova está tão grande, o gigante está tão grande fazendo cara feia para ele. Você não está fazendo cara feia, dá um sorriso para ele, né? Uma vez perguntaram isso a César: César, se a morte olhar para você e fizer cara feia, o que é que você vai fazer para ela? Eu vou retribuir com um sorriso. Se o inimigo está grande, a prova está grande, meu filho, o maior é Deus que está conosco. E o pai de Neemias, não está no relato bíblico, mas está na história, que o pai de Neemias tinha profetizado na vida de Neemias, tinha abençoado a vida deles. Eu fico vendo a vida dos meus filhos, tudo crescendo e sendo abençoado. Louvo a Deus pela vida deles, porque eu nunca lancei a maldição, estão aí eles. Nunca lancei uma maldição de palavra contra a vida dos meus filhos. Mesmo eu estando com raiva, eu posso dizer: meus filhos, vocês são abençoados, vem dizer que são amaldiçoados. Eu digo: meus filhos, vocês são abençoados, vão crescer. Outro dia minha filha, a Samara, graças a Deus, está trabalhando, disse: tchau pai, já vou. Eu digo: tá bom filho. Aí ela parou um pouquinho: pai, mas você não vai dizer para mim ir com Deus? Porque já é costume. Amém, minha filha, vá com Deus, que o Senhor Jesus te acompanhe, te dê um dia abençoado. E o pai de Neemias tinha abençoado ele. Ele tinha recebido do seu pai, que era homem de Deus, a bênção. Só que a bênção chegou na hora certa, no tempo certo. Aí o rei vê agora Neemias ajoelhado. Ele pega agora a sua espada. Olha a situação dele agora: eu vou morrer. Mas eu orei a Deus, eu fiz minha lamentação a Deus, meu pedido a Deus, não foi uma murmuração, foi um clamor a Deus. Eu apresentei a Deus a necessidade do povo. Neemias de cabeça baixa, porque não poderia olhar no olho do rei. De cabeça baixa, o rei pega a espada e toca no seu ombro esquerdo. Depois toca no seu ombro direito. E Neemias, fazendo aquela oração, desta vez se ele é crente, ele aumentou o nível da crença dele em Deus. Quem passou por prova aqui difícil sabe, amém, irmão? Você já teve você já viu a morte na tua frente? Quem já viu aqui já? Eu já. Eu estava pregando no estado do Acre, de repente, lá no terminal, e pregando a Deus, aquele fervor tão gostoso, rapaz. De repente sai um cara lá, aponta o revólver para mim e diz assim: olha, ou você parar de pregar, eu vou te matar. Eu confesso que eu fiquei com medo. Mas eu digo: se eu agora parar, eu vou ser um covarde. Eu estou acabando de dizer que para esse povo aqui que está me ouvindo, tinha bastante gente, estou acabando de dizer que Jesus Cristo é poderoso, que salva, e se a gente morrer vai para o céu, e agora eu vou me covardar? Eu vi a morte, meio tremendo, mas eu não demonstrei o medo. Digo: meu filho, se for você matar, você vai me matar, mas eu não vou parar de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saí envergonhado.
Isso é umas coisas mínimas. Quantas vezes já se contou testemunho aqui, já me misericórdia. A gente ia parar por aqui. E aí Neemias estava nessa situação. Mas ele estava ali com a fé. Deus, o Senhor tem chamado na minha vida. E se fosse a oração de hoje, quem tem promessa não pode morrer antes que a promessa seja cumprida, Jesus. Aleluia. Só não cumpre aquele que está fora da presença, mas eu estou na tua presença, Senhor. Então a promessa do Senhor vai cumprir na minha vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. O rei bateu no ombro direito, no ombro esquerdo. Agora o rei bate na cabeça de Neemias e diz: você será o governador de Jerusalém. Irmão, você não entendeu, o rei disse agora: você será o governador de Jerusalém. Deus, aleluia. Agora Neemias, levanta Neemias. Neemias levanta. Olha outra revelação, Neemias levanta ainda, continua sendo com roupa de servo, de copeiro. Mas porém ele tinha roupa, mas não era copeiro. Aleluia. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Amém. Ele levantou com a roupa de copeiro, mas porém ele não era mais copeiro, era governador. E quem levantou não foi qualquer pessoa, que levantou foi o rei, foi o imperador. Aleluia, Deus. A bênção estava ou não estava no lado? Todo dia não servia o rei. Chegou a hora dele e tomou posse. Não sei como é que teve que acontecer, meu filho. Não entenda, meu filho. Creia que a bênção a hora vai chegar e não seja, não questiona Deus, aleluia. Como é que ela vai vir? Se ela vai vir de ajato, se ela vai vir de trem-bala, se ela vai vir de perua, se ela vai vir de jegue. Não sei como é que ela vai vir, mas uma hora ela vai vir. E talvez ela está chegando aí. Você crê que agora é Deus, Jesus? Tira as mãos assim para os céus agora. Você crê que Deus está aqui? Aleluia. Então Deus começa agora a contemplar agora, aleluia. Eu estou como profeta de Deus agora, ministrando. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba aí. Receba. Receba em nome de Jesus. E começa a agradecer. Vai agradecendo a Deus aí. Vai agradecendo a Deus. Deus está dando vitória. Deus está abençoando o crente aqui nesta noite em nome de Jesus. Tome posse, gente. Tome posse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus me revelava aqui, irmão, quando eu falava tome posse, tem uma pessoa que sentiu aqui algo queimando da cabeça até os pés. É a presença do Espírito Santo dizendo: minha filha é uma mulher, eu estou te dando a vitória, é hoje, não é amanhã. Então receba, porque o Espírito de Deus está testificando e dizendo que Ele é contigo. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia, igreja. Exalta o nome de Jesus, igreja. Seja cheio da glória, seja cheio do poder. Receba, não deixa a bênção passar, não deixa a vitória ir embora, mas abraça ela nesta noite. Só para quem crê, dá uma salva de palmas e linda para Jesus. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, Senhor que manda na igreja é o Senhor. Meu Deus, se é para parar, eu paro. Eu deixo só o Senhor manifestar, Jesus. Se o Senhor quer usar a vaso aqui, usa, Jesus. Eu não sou nada, aqui a vaso, a profeta, a mulher, esse homem de Deus. E eu sinto esta glória passando sobre o altar e pegando as irmãs do círculo de oração, vai envolvendo esta pessoa que está triste, angustiado. Arranca esta tristeza, esta angústia, deixa o coração agora. Deus está queimando, Deus está queimando, Deus está queimando tristeza, angústia. Seja queimada agora, em nome de Jesus. Vai sentindo igreja, vai sentindo, fique de pé nesta noite, fique de pé, levanta a alma, levanta o espírito, levanta o ânimo, vai levantando, adorando ao Senhor Jesus, porque Ele passa aqui nesta noite, passa para abençoar a crente, dá vitória para a vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus fiel e verdadeiro. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus.
Deus santo, Deus fiel, verdadeiro. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deixa eu concluir aqui em nome de Jesus. Continue de pé. Aleluia. Eu me levantei com aparência de copeiro, mas porém eu não sou mais copeiro. Eu posso até aparecer por algumas pessoas que estão ao meu lado de um derrotado, mas eu não sou um derrotado. Talvez alguém pode até me julgar, aleluia, pela minha maneira de andar, pela minha maneira de vestir, mas eu carrego no meu corpo a marca de Jesus Cristo, e ninguém pode me incomodar, porque na frente está o leão da tribo de Judá, e meus passos são traçados pelo Senhor Jesus Cristo. E aonde eu for, Ele vai comigo. Se é passar pelo fogo, o fogo não vai queimar. Se é para passar pelas águas, você não vai morrer afogado, porque Ele está contigo. 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 Sinta, 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 sinta. Ele está contigo. Abrace Ele. Abrace Ele. Sinta nesta noite em nome de Jesus. Se você pudesse abrir teus olhos espirituais, você ia ver uma chuva de glória aqui tão grande. Uma chuva de renovo, aleluia. Renovando vida que estava aqui desanimado, o Senhor está renovando aqui, aleluia. Glória a Deus. Concluído. Deus, aleluia. Concluído. Perdão por deixar os irmãos, mas porque o Espírito do Senhor pediu que os irmãos ficassem de pé. E eu comecei essa palavra dizendo: levantai-vos, o porta eterna. Se os anjos levantaram para receber Jesus, por que nós não podemos ficar de pé para receber Jesus? Aleluia. Concluindo essa mensagem, além dele ser levantado governador, ele recebeu uma carta de alforria. É isso mesmo, alforria? É esse nome aí mesmo aí que de liberdade. Ele era escravo, agora ele não estava sendo livre. A bênção veio completa. Poderia ir em todo lugar onde o rei fosse imperador. Ele recebe a carta de alforria para ir lá em Jerusalém. É o que ele mais queria, era ir lá em Jerusalém. Além dele ir, ele recebeu a missão de reedificar, de levantar os muros de Jerusalém. Então eu paro por aqui em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu estava orando, nós deixamos o pastor.